Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Bihari Jaya Gopi Janavala Jaya Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Bom dia, Hare Krishna. Marcelo já está aí conosco, sempre presente, constante. Muito obrigada pela presença, Marcelo Magalhães. Obrigada pelo feedback aí também, dizendo que som e vídeo estão bons. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Krishnamai Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami. Queria agradecer aí o convite do Prabhu Paravyoma para fazer a leitura do Śrīmad Bhagavatam. Então vamos lá, nós estamos no canto 3, o status quo, capítulo 21, intitulado Conversa entre Manu e Kardama, e hoje o verso 31. Só para dar uma pequena contextualizada, deixa eu só ver aqui minha internet que está dizendo que está lenta, mas está tudo bem. Só para dar uma contextualizada, apesar do título, né, do capítulo, Conversa entre Manu e Kardama, aqui a gente está no momento em que há uma conversa entre Vishnu e Kardama, né? Krishna apareceu para Kardama Muni depois dele executar suas austeridades, e depois de Kardama o glorificá-lo, Krishna vai também glorificá-lo, né? Falar algumas coisas e fazer algumas instruções, dar algumas instruções a Kardama. E nós estamos então nesse verso 31 em que Krishna, Vishnu, né, ele vai também dar mais uma instrução para Kardama Muni acerca de sua vida de grihasta que ele vai ter dali em diante, ok? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kritva Dayam Chadiveshu Datva Chabayam Atmavam Mayatmanam Sahajaga Drakshasyatmani Chapimam. Significado palavra por palavra. Kritva, tendo mostrado. Dayam, compaixão. Cha, Diveshu, para com os seres vivos. Datva, tendo dado. Cha, Abhayam, garantia de segurança. Atmavam, autorrealizado. Mai, em mim. Atmanam, tu próprio.
Sahajaga, juntamente com o universo. Drakshasi, tu perceberás. Atmani, em ti mesmo. Cha e api, também. Man, eu. A tradução e o significado são dados por Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E a tradução diz o seguinte: mostrando compaixão para com todas as entidades vivas, alcançarás a autorrealização. Dando garantia de segurança a todos, perceberás teu próprio eu, bem como todos os universos em mim, e eu em ti. Bom, nós temos um significado aqui longo de Prabhupada, mas mesmo assim eu vou preferir ler todo o significado primeiro e depois ir comentando pouco a pouco, porque esse significado tem várias frases de Prabhupada assim, muito impactantes. Ele vai trazer vários pontos filosóficos, mas várias frases de Prabhupada muito impactantes que eu queria destacar, queria que a gente meditasse, né, como o meu guru diz, ao longo dos comentários, tá? Então, primeiro eu vou ler. Significado. Aqui se descreve o simples processo de autorrealização para todas as entidades vivas. O primeiro princípio a ser compreendido é que este mundo é um produto da vontade suprema. Há uma identidade deste mundo com o Senhor Supremo. Tal identidade os impersonalistas aceitam de maneira errônea. Eles dizem que a suprema verdade absoluta, transformando-se no universo, perde sua existência separada. Assim, eles aceitam o mundo e tudo que nele existe como sendo o Senhor. Isso é panteísmo, em que se considera tudo como sendo o Senhor. Essa é a visão do impersonalista. Mas aqueles que são devotos pessoais do Senhor veem tudo como propriedade do Senhor Supremo. Tudo, qualquer coisa que vejamos, é manifestação do Senhor Supremo, de maneira que tudo deve ser ocupado no serviço ao Senhor. Isso é unidade. A diferença entre o impersonalista e o personalista é que o impersonalista não aceita a existência separada do Senhor, mas o personalista aceita o Senhor, entendendo que, embora o Senhor se distribua de tantas maneiras, ele tem sua existência pessoal separada. Isto é descrito na Bhagavad Gita, abre aspas, eu estou espalhado por todo o universo em minha forma impessoal. Tudo repousa em mim, mas eu não estou presente. Fecha aspas. Há um ótimo exemplo a respeito do Sol e do brilho do Sol. O Sol, através de seu brilho, espalha-se por todo o universo, e todos os planetas repousam no brilho do Sol. Contudo, todos os planetas são diferentes do planeta Sol. Ninguém pode dizer que, por repousarem no brilho do Sol, esses planetas também são o Sol. Analogamente, o ponto de vista impessoal ou panteísta de que tudo é Deus não é uma proposta muito inteligente. A posição verdadeira, como o próprio Senhor a explica, é que, embora nada possa existir sem Ele, não é um fato que tudo seja Ele. Ele é diferente de tudo. Assim, aqui o Senhor também diz, abre aspas, tu verás que nada no mundo é diferente de mim. Fecha aspas. Isso significa que tudo deve ser considerado um produto da energia do Senhor. E por isso, tudo deve ser empregado a serviço do Senhor. Nossa energia deve ser utilizada para o nosso próprio interesse. Essa é a perfeição da energia. Essa energia poderá ser utilizada para o nosso verdadeiro interesse se formos compassivos. Uma pessoa em consciência de Krishna, devota do Senhor, é sempre compassiva. Ela não se contenta de ser devota sozinha, senão que tenta distribuir o conhecimento do serviço devocional para todos. Muitos devotos do Senhor enfrentaram muitos riscos na difusão do serviço devocional ao Senhor entre as pessoas em geral. É preciso fazer isso.
Também se diz que uma pessoa que vai ao templo do Senhor e o adora com muita devoção, mas que não demonstra simpatia pelas pessoas em geral, nem respeita os outros devotos, é considerada um devoto de terceira classe. O devoto de segunda classe é aquele que é misericordioso e compassivo com as almas caídas. O devoto de segunda classe é sempre consciente de sua posição como servo eterno do Senhor. Portanto, ele faz amizade com os devotos do Senhor, age compassivamente com o público em geral, ensinando-lhes o serviço devocional e nega-se a cooperar ou associar-se com não devotos. Enquanto uma pessoa não seja compassiva com as pessoas em geral, em seu serviço devocional ao Senhor, ela é um devoto de terceira classe. O devoto de primeira classe garante a todos os seres vivos que não há por que temer esta existência material. Abre aspas. Vivamos em consciência de Krishna e conquistemos a ignorância da existência material. Fecha aspas. Aqui se indica que o Senhor orientou Kardama Muni a que fosse muito compassivo e liberal em sua vida familiar e desse segurança às pessoas em sua vida renunciada. O sannyasi, aquele que está na ordem de vida renunciada, destina-se a proporcionar a iluminação às pessoas. Ele deve viajar indo de lar em lar para iluminar as pessoas. O chefe de família, pelo feitiço de Maya, absorve-se em afazeres familiares e se esquece de sua relação com Krishna. Se ele morre no esquecimento como os cães e gatos, então arruína sua vida. É dever do sannyasi, portanto, sair a acordar as almas esquecidas, esclarecendo-as sobre sua relação eterna com o Senhor e ocupando-as em serviço devocional. O devoto deve mostrar misericórdia para com as almas caídas e também lhes dar a garantia do destemor. Assim que alguém se torne devoto do Senhor, fica convencido de que o Senhor o protege. Se o próprio medo teme o Senhor, o que o devoto tem a ver com o temor? Conceder destemor ao homem comum é o maior ato de caridade. O sannyasi, ou aquele que está na ordem de vida renunciada, deve perambular de porta em porta, de vila em vila, de cidade em cidade, de país em país, por todo o mundo, na medida em que seja capaz de viajar e esclarecer os chefes de família sobre a consciência de Krishna. Quem é chefe de família, mas é iniciado por um sannyasi, tem o dever de propagar a consciência de Krishna em casa. Na medida do possível, ele deve convidar seus amigos e vizinhos à sua casa e dar aulas sobre a consciência de Krishna. Dar aula significa cantar o santo nome de Krishna e falar com base na Bhagavad Gita ou no Śrīmad Bhagavatam. Há uma imensidão de literaturas próprias para espalhar a consciência de Krishna, e é dever de todo chefe de família aprender sobre Krishna com seu mestre espiritual sannyasi. Há uma divisão de trabalho no serviço ao Senhor. O dever do chefe de família é ganhar dinheiro, porque o sannyasi não se destina a ganhar dinheiro, senão que é inteiramente dependente do chefe de família. O chefe de família deve ganhar dinheiro fazendo negócios ou através de sua profissão e gastar pelo menos 50% de sua renda na difusão da consciência de Krishna. 25% ele deve gastar com sua família e 25% deve poupar para enfrentar emergências. Esse exemplo foi dado por Rupa Goswami, de modo que os devotos devem segui-lo. Na realidade, ser uno com o Senhor Supremo significa ser uno com o interesse do Senhor. Tornar-se uno com o Senhor Supremo não implica em tornar-se tão grande como o Senhor Supremo. Isso é impossível. A parte nunca é igual ao todo. A entidade viva será sempre uma parte diminuta. Portanto, sua unidade com o Senhor
consiste em seu interesse pelo interesse do Senhor. O Senhor quer que toda a entidade viva pense sempre nele, seja seu devoto e sempre o adore. Afirma-se isto claramente na Bhagavad Gita. Mam Mana Bhava Mad Bhaktaha. Krishna quer que todos pensem sempre nele. Essa é a vontade do Senhor Supremo, e os devotos devem tentar satisfazer seu desejo. Uma vez que o Senhor é ilimitado, seu desejo também é ilimitado. Não há interrupção. Daí o serviço do devoto também ser ilimitado. No mundo transcendental, há competição ilimitada entre o Senhor e o servo. O Senhor deseja satisfazer seus desejos ilimitadamente e o devoto também o serve a fim de satisfazer seus ilimitados desejos. Há uma ilimitada unidade de interesse entre o Senhor e seu devoto. Om Agyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandram Kaswami Namne. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namne. Vanchakal Patarubhya Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Significado bem longo de Prabhupada, né? Então, repetindo o verso 31, capítulo 21, canto 3, mostrando compaixão para com todas as entidades vivas, alcançarás a autorrealização. Isso é Krishna falando para Kardama. Dando garantia de segurança a todos, perceberás teu próprio eu, bem como todos os universos em mim, e eu em ti. Porque, não sei se vocês estão acompanhando aí a leitura e lembram, mas Kardama pediu uma esposa para Vishnu, né, para Krishna. E ele aparece dizendo que ele realizará todos os seus desejos, né, já está chegando Swayambhuva Manu com a sua filha, a princesa Devahuti, que será uma esposa perfeita para Kardama, assim, do jeito que ele imaginou. E então Krishna está dando umas instruções para Kardama, dizendo, mostrando compaixão, né, faça isso, faça aquilo, e hoje, mostrando compaixão para com todas as entidades vivas, alcançarás a autorrealização. Dando garantia de segurança a todos, perceberás teu próprio eu, bem como todos os universos em mim e eu em ti. Bom dia, Sundarangi Devidasi, Hare Krishna, reverências. Bom, mas aí esse significado longo de Prabhupada, ele vai tratar de uma série de pontos muito interessantes, né? E o primeiro deles, em que Prabhupada vai tratar bastante dentro do seu significado, é sobre um ponto que é muito interessante, é muito falado, muito repetido por Prabhupada, mas que é muito importante que a gente continue a refletir sobre, continue a repetir, continue a pensar, que é sobre a teoria dos impersonalistas. Por que a gente precisa continuar a falar e repetir sobre isso? Porque nós temos uma tendência natural, devido ao nosso falso ego, né, a excluir Krishna, né, de tudo, do processo. Então, é muito importante que a gente entenda filosoficamente esses pontos entre o personalismo e o impersonalismo, para que a gente não caia nesse desvio filosófico, né? Então eu vou destacar aqui algumas frases muito impactantes de Prabhupada no início desse significado para a gente comentar. A primeira é que Prabhupada fala: este mundo é um produto da vontade suprema. Então, essa frase parece simples, mas ela é muito importante. Existem vários filósofos,
vários teólogos, várias pessoas, né, que estão se utilizando da frase Deus é tudo e tudo é Deus. Essas frases, Deus é tudo e tudo é Deus, elas aparentemente podem parecer ingênuas e até teístas, né? No sentido de que você está dizendo tudo é Deus e Deus é tudo. Parecem frases benéficas. Porém, essas frases, conforme a gente for aqui analisando a explicação de Prabhupada, são frases que nos levam a um raciocínio ateísta, materialista. Prabhupada vai dar o nome aqui de panteísta, né? E impersonalista, monista, enfim. Mas essas são menos comuns na nossa sociedade, né? Acho que materialista e ateísta conversa mais com a gente. Desculpa, eu tô com muito pigarro, tô saindo fiquei de cama, ainda com sinusite, aí tô muito com pigarro ainda. Bom, então, como é que isso ocorre, né? Por que frases como Deus é tudo e tudo é Deus, apesar de ter, num sentido, alguma verdade nisso, mas por que frases como Deus é tudo e tudo é Deus nos levam para um raciocínio, para um caminho materialista e ateísta? Então vamos desenvolver esse raciocínio. Então a primeira coisa que Prabhupada vai nos explicar é que não se pode pensar que esse mundo é Deus. A Prabhupada nos ensina a pensar que esse mundo é um produto de Deus. O que é uma diferença, dizer que esse mundo é Deus ou que esse mundo é um produto de Deus, existe uma diferença aí, né? Que a gente já vai chegar nesse raciocínio que é do personalismo e do personalismo, né? Outra frase muito impactante que Prabhupada disse aqui nesse significado é: a suprema verdade absoluta tem existência separada deste mundo, né? Então, pensar que esse mundo é um produto de Deus e não Deus em si, né, é importante porque a suprema verdade absoluta, ela tem uma existência separada deste mundo, né? Então, é muito comum que as pessoas falem hoje em dia, o universo conspira, né? O universo conspira a seu favor, peça ao universo isso, como se o universo fosse Deus. Não, o universo é uma criação de Deus. O universo é um produto da vontade de Deus. O universo não é Deus. Então, Prabhupada vai dizer que essa filosofia, ela é chamada também de panteísmo. O que é o panteísmo? É justamente isso. São os filósofos que acreditam que tudo é Deus. E Deus é tudo, né? Tudo é Deus e Deus é tudo, enfim. E o panteísmo, na verdade, que, né, aqui no Ocidente começou lá atrás, séculos passados, mas esse pensamento panteísta de que tudo é Deus e Deus é tudo, ele vai ser o prelúdio do materialismo e do ateísmo. Porque, veja, se tudo é Deus e Deus é tudo, né, eu posso usufruir da matéria porque isso também é Deus, né? Eu posso usufruir dessa matéria da maneira que eu quiser, porque isso também é Deus. Então não há nenhum problema em usufruir dessa matéria, né? Então isso é o materialismo. Ou também, se tudo é Deus e Deus é tudo, eu também sou Deus. E se eu também sou Deus, eu também posso usar essa matéria como eu bem quiser, né? Isso é o monismo. E também a ideia de que se tudo é Deus e Deus é tudo, então, na verdade, Deus não existe. Então, também isso leva a um raciocínio do ateísmo, né? Então, Deus em si, na sua forma, na sua vigraha, né? Ele não existe, porque tudo é Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. Então,
Quer dizer, esse tipo de pensamento que no início parecia muito ingênuo e muito teísta, na verdade ele está nos levando a um caminho de ateísmo e materialismo, né? Então, esse panteísmo, esse raciocínio panteísta de que Deus é tudo e tudo é Deus, ele é o prelúdio do materialismo e do ateísmo que vigoram também bastante na nossa sociedade, principalmente ocidental, né? Então, outra frase que Prabhupada fala aqui, muito interessante, é: aqueles que são devotos pessoais do Senhor veem tudo como propriedade do Senhor Supremo. Então, uma coisa é dizer que a matéria é Deus. Outra é dizer que ela é propriedade de Deus, né? Então, existe uma diferença entre dizer que isso aqui, deixa eu pegar um copo aqui. Existe uma diferença em dizer que isso aqui é Deus e isso aqui é uma propriedade de Deus, né? Mais uma vez, esse tipo de raciocínio, essas diferenças de raciocínio parecem que são, aparentemente, parecem que, assim, tanto faz dizer que isso aqui é Deus ou que isso aqui é propriedade de Deus, mas não. Essas diferenças de raciocínio, elas levam a comportamentos e ações práticas, né? Então, quando você não considera que isso aqui é propriedade de Deus, então a sua relação com isso, com o uso disso, ela se torna diferente. Então, o que Prabhupada está explicando é que os devotos de Krishna, eles não consideram que tudo isso é Deus, mas como propriedade de Deus. E isso faz com que a minha relação com essa matéria seja de usar isso a serviço de Deus. Se isso é propriedade de Deus, eu vou usar isso a serviço de Deus. Mas se eu considero que isso é Deus, que tudo é Deus, então eu não preciso usar isso a serviço de Deus, né? Então, Prabhupada, ele vai dizer uma outra frase que é muito interessante. Se tudo é manifestação do Senhor Supremo, tudo deve ser ocupado no serviço ao Senhor. E aí, Prabhupada, que é o que eu acabei de falar, né? E aí, Prabhupada diz: isso é unidade. Então, a unidade para os impersonalistas, para os monistas, é o quê? Tudo é um. Tudo é Deus. Tudo é uma energia só, né? Mas a unidade para o devoto é que tudo é manifestação de Deus. Então, tudo deve ser ocupado no serviço a Deus. Olha que interessante a unidade para os devotos, diferente da unidade dos impersonalistas, né? A unidade é que tudo pertence a Deus, é uma energia dele e deve ser usado a seu serviço. E não que tudo é Deus ou que Deus é tudo, né? Então, algumas pessoas podem falar, como eu já participei de um debate filosófico, digamos assim, entre amigos, né, aqui no templo, mas algumas pessoas podem falar: poxa, mas o aspecto Brahman de Krishna não permeia tudo? O aspecto de Brahman de Krishna também não está neste copo? Então aqui também não é Deus, né? Então a gente pode cair nesse tipo de raciocínio quando a gente entende que o aspecto Brahman de Deus, Prabhupada já vai falar sobre isso aqui na frente, só estou dando um alerta, né? Ele permeia tudo, né? É considerado assim a energia de Krishna que tudo permeia. Então, eu posso dizer: mas se a energia de Krishna tudo permeia, ela também está aqui neste copo, portanto, este copo também é Deus. Porém, por mais que haja uma verdade nisso, porque por mais que essa energia, a energia Brahman também esteja permeando a Prakriti, a matéria, esse raciocínio nos leva a um entendimento equivocado da filosofia. É claro, a gente não pode esquecer, quem está falando isso, não pode
geralmente, né, se é um devoto, não esquece do aspecto Bhagavan, do aspecto Paramatma. Mas mesmo assim, esse tipo de raciocínio é muito parecido com o raciocínio panteísta, né? O raciocínio de que tudo é Deus e Deus é tudo, e não repetindo, porque é muito legal, então a gente tem que repetir, de que tudo é manifestação de Deus, tudo é um produto de Deus, tudo é, né? Como o Prabhupada usou a palavra aqui agora há pouco, um produto, esqueci a palavra que ele usou, mas tudo é essa energia de Deus manifestada na matéria e tudo deve ser ocupado a seu serviço, portanto, né? Outra frase muito boa de Prabhupada é que ele diz que o impersonalista, ele não aceita a existência separada do Senhor. Então essa é a diferença do personalista para o impersonalista. Os dois estão falando assim a mesma coisa em até um ponto, que é: existe uma energia divina que tudo permeia, né? Mas o impersonalista, ele para aí. Ele não aceita que existe uma existência do Senhor separada dessa primeira manifestação impessoal, né? Que seria o Brahman. Enquanto que o devoto, ele aceita que vai além. Além dessa energia impessoal, também existe uma pessoa separada dessa energia que existe e que é a fonte de tudo. As escrituras dizem que Bhagavan, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ela é a fonte de tudo, né? Então Krishna diz isso na Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 4. Krishna diz para Arjuna, que é um verso assim muito filosófico, filosoficamente muito importante para o entendimento desse ponto, que é Maya tatam idam sarvam jaga avyaktamurtina mastani sarvabhutani nachaham teshvavastitaha. Sob minha forma imanifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Então, esse verso é muito importante, Prabhupada citou aqui no significado. Ele mostra, né, ele prova essa existência separada de Krishna da sua energia impessoal. Então, muitas pessoas não entendem esse verso porque Krishna diz: todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. O que isso significa? Significa que enquanto aspecto Brahman, enquanto seu aspecto impessoal, todos os seres estão nele. Mas ele, enquanto seu aspecto Bhagavan, a fonte de tudo, enquanto Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele não está neles. E aí a gente pode questionar, mas também não é verdade que Deus está em tudo? Sim, Deus enquanto Brahman está em tudo. Mas Deus enquanto Bhagavan, Krishna, não. Ele tem uma existência separada deste mundo. E aí Prabhupada, ele dá o exemplo do sol. Que existe uma diferença entre o sol e o brilho do sol. Para explicar a diferença entre Brahman e Bhagavan. Então ele diz que o sol, o brilho do sol, ele pode permear todo o universo. E aí Prabhupada até diz, todos os planetas repousam no brilho do sol. Mas isso não significa dizer que todos os planetas são o sol. Não, eles estão repousando no brilho do sol, mas cada planeta é um e o sol é outro, né? Existe uma diferença entre o sol e o seu brilho. Isso é que os impersonalistas não aceitam. E por isso que também Prabhupada bate tanto nos impersonalistas. Por que bate tanto nos impersonalistas? Porque eles estão excluindo a suprema personalidade de Deus de tudo, né? Como se ela fosse uma ilusão de Maya. Imagina, que grande ofensa, né, um impersonalista comete. Então existe uma diferença entre o sol e o brilho do sol, entre Krishna e a sua manifestação
sua criação e também a sua energia, como disse aqui, a sua forma imanifesta, né? Meu guru também dá um exemplo muito interessante que eu gosto de pensar, que é da montanha. Quando você está viajando e você olha uma montanha, ela parece assim uma coisa só, né? Só assim uma forma verde, marrom, enfim, e parece uma coisa só. Mas quando você vai chegando mais perto, vai subindo uma serra, por exemplo, e se você adentrar essa montanha, essa floresta, você vai ver que existe uma diversidade enorme ali de árvores, diversas espécies de árvores, de plantas, de animais. Quanto mais perto você chegar, maior a diversidade. Então, essa visão impersonalista de que não existe uma existência separada do Senhor é uma visão assim distante, superficial, né? Se você aprofunda os estudos, você percebe que é lógico que existe uma existência separada entre o Senhor e a sua criação, né? E Prabhupada então termina esse ponto dizendo que, embora nada possa existir sem ele, não é um fato que tudo seja ele. Então, realmente, não existe nada fora da jurisdição de Krishna, não existe nada que não seja da vontade de Krishna. Num certo sentido, não existe nada que não seja Krishna. Mas, embora tudo isso seja verdade, não é um fato que tudo seja ele. Quando a gente fala ele, a suprema personalidade de Deus, eu não posso dizer que tudo é Krishna, a suprema personalidade de Deus, porque senão eu caio nesse erro filosófico de não entender que existe uma diferença entre a parte e o todo. Existe uma diferença entre o Criador e a criação, né? Então esse é o problema de se falar Deus é tudo, tudo é Deus, Krishna é tudo, tá? É assim, não é errado, mas nos leva a um desvio filosófico, ok? Então aqui Prabhupada terminou esse ponto do impersonalismo e ele vai entrar no significado em outro ponto, que é sobre a compaixão. Que coisa maravilhosa que Krishna diz para Kardama Muni aqui, né? Ele diz que no verso, né, mesmo original, mostrando compaixão para com todas as entidades vivas, alcançarás a autorrealização. Ou seja, não é possível alcançar a autorrealização sem compaixão. Olha que interessante. E Prabhupada vai dizer no significado que uma pessoa em consciência de Krishna, um devoto mesmo de Krishna, um devoto do Senhor, ele é sempre compassivo. E ele diz, ele não se contenta, uma pessoa, né, ela, não se contenta de ser devota sozinha, senão que tenta distribuir o conhecimento do serviço devocional para todos, né? Então, olha que interessante, Prabhupada também está nos dizendo, além de que uma pessoa em consciência de Krishna é sempre compassiva, ele também está nos dando o significado de compaixão. A verdadeira compaixão, ela é espiritual, ela não é material. Não que você não possa ter compaixão por uma pessoa que está sofrendo materialmente, né? Por exemplo, uma doença, uma situação financeira ruim, uma situação emocional ruim. Não que você não possa ter compaixão por essas misérias materiais. Mas a verdadeira compaixão, ela é, ou a maior compaixão, né? Talvez não a verdadeira, a maior compaixão, é a compaixão espiritual. E a melhor compaixão que a gente pode ter com as pessoas é distribuir esse conhecimento perfeito para elas. Porque de fato, né, gente, somente esse conhecimento vai nos salvar. Ontem eu até falei uma frase forte, estava dando uma aula da Bhagavad Gita, depois fiquei na mental assim, poxa,
Será que eu falei besteira, falei uma coisa muito forte? Porque eu disse que o conhecimento material é inútil. Na verdade, todos os acharyas dizem isso, né? Mas, assim, a gente tem que saber falar, né? Mas é um fato, assim, o conhecimento material, ele pode... Eu tô dizendo isso porque quando eu falei isso, algumas pessoas saíram da aula, né, no online. Mas é que, de fato, o conhecimento material, ele pode ser útil para aquilo que é temporário. Mas para aquilo que é eterno, que é a nossa constituição original, ele realmente é inútil. Ele não vai resolver o nosso problema. Porque a causa do nosso problema não é material. Então, nesse sentido, a maior compaixão é distribuir esse conhecimento, esse serviço devocional a todos. Esse é o maior ato de compaixão que a gente pode ter com as pessoas, né? Prabhupada até num significado, deixa eu ver se eu acho aqui, ele diz assim, num significado do Bhagavatam, tá? Ele diz assim: Shri Chaitanya Mahaprabhu dá uma definição simples sobre Vaishnava. A pessoa que imediatamente lembra os outros sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, é um Vaishnava. Então, olha que bela definição de Chaitanya Mahaprabhu sobre o que é um Vaishnava. É aquele que não quer se salvar sozinho. O Vaishnava é aquele que lembra os outros da suprema personalidade de Deus. Entre outras definições de Vaishnava, né, que existe. Essa de Chaitanya Mahaprabhu que Prabhupada trouxe é muito bonita, né? Aquele que lembra os outros, né? Então ele não quer se salvar sozinho. Prabhupada sua biografia é um belo exemplo disso, né? De como ele já estava lá, imagina, um idoso, sannyasi, em Vrindavana. Ele já estava assim, né, bem espiritualmente. Mas ele arriscou tudo, né, para espalhar esse conhecimento para os outros. Quem pode ter sido mais compassivo que Srila Prabhupada, né, que atravessou, eu estou lendo agora, voltei a ler o Lilamrita que eu tinha parado, e ele atravessou, né, o oceano num navio e chegou assim com muito poucos recursos, muitos poucos contatos, né? Estava justamente na parte que ele sai da família, que é a primeira família que ele fica, na Pensilvânia, eu acho, Filadélfia, não sei. E vai para Nova York também, para casa de um impersonalista, né? Então ele fica ali na casa de materialistas, depois vai para a casa de impersonalistas e depois ele tem que sair, né? Porque ali ele não consegue muita coisa, né? As pessoas não aceitam muito. Então, quem pode ter sido mais compassivo do que Srila Prabhupada, né? Ele não quis se salvar sozinho e quis nos salvar, né? E é isso que ele nos ensina também, a não querer nos salvar sozinhos. Participar dessa missão de Chaitanya Mahaprabhu, de espalhar esse conhecimento para o resto do mundo, para que outras pessoas também sejam salvas, né? Hoje eu vou ler os comentários todos só no final, tá? Que eu tenho percebido que ler os comentários assim no meio tem me atrapalhado um pouco o raciocínio, mas eu vou ler tudo no final e responder. Bom, então voltando, Prabhupada ele diz mais uma coisa no significado que é: o que nos gradua a passar de um devoto de terceira classe, um canista, para um devoto de segunda classe, Madhyama, é a compaixão. Olha que interessante. Prabhupada diz que um devoto de terceira classe ele não é compassivo. Ele tem problemas, ele briga, ele desrespeita, ele critica, né? Ele só vê Krishna no altar, ele não vê Krishna nos outros, né? E ele não tem essa compaixão, diferente de um devoto de segunda classe, que ele tem respeito e compaixão por todos, né? No Shikshastaka também, né? Chaitanya Mahaprabhu fala: Manadena, deve-se prestar respeito a todos. Kirtaniya Sadahari. Então, só assim você pode cantar os santos nomes de Deus, né? Então,
realmente uma graduação, um sintoma e uma graduação de um devoto de segunda classe para um devoto de... Desculpa, de um devoto de terceira classe para um devoto de segunda classe é a compaixão. Enquanto nós não formos compassivos com as pessoas, respeitosos e compassivos com elas, nós ainda seremos um canista de Kali, né? Um devoto de terceira classe. Outra coisa que Prabhupada disse, muito impactante, é: o devoto deve mostrar misericórdia para com as almas caídas e também lhes dar a garantia de destemor. A maior garantia de destemor é esse conhecimento. Esse conhecimento é o que de fato nos dá destemor. Que o medo, ele está atrelado à identificação corpórea, à ilusão material. Esse conhecimento, quando ele é realizado, de fato, ele proporciona esse destemor. O que há de temer se a alma eterna, bem-aventurança, plena de conhecimento, acompanhada pela Suprema Personalidade de Deus em todas as andanças, parte integrante dele, pode se relacionar com ele. Então, realmente não há nada a temer quando esse conhecimento é de fato realizado, né? Então, o que Prabhupada estava dizendo aqui nesse significado é que as pessoas estão absortas nos seus afazeres domésticos e familiares. Assim, é muita coisa, né? Como os devotos dizem, Maya engole. Então, elas se esquecem da sua relação com Krishna. Então, o devoto, ele deve mostrar misericórdia com essas pessoas, lembrando-as da sua relação com Krishna, lembrando-as que são almas espirituais, lembrando-as, né, que elas não precisam temer, macho charra, né? Então, Prabhupada fala uma frase assim belíssima nesse significado que eu fiquei muito impactada. E até estava assistindo a aula de meu Gurudeva agora um pouco antes de entrar aqui ao vivo. Ele dá aula às 7h30, né? E eu estava assistindo a aula dele e botei essa frase para ele, que eu já vou ler para vocês. E Chandramukha Swami falou: uau, que é realmente uma frase muito impactante, muito linda, que é, Prabhupada diz: conceder destemor ao homem comum é o maior ato de caridade. Então, de fato, não devemos desvalorizar, como o Fernando falou aí, eu já vou comentar, nenhum ato de caridade, nenhum tipo de conhecimento, nenhuma prática. Porém, não existe maior ato de caridade do que você conceder destemor ao homem comum. Ou seja, você compartilhar esse conhecimento maravilhoso, perfeito, com ele, né? Porque qualquer ato de caridade material, por mais que deva ser valorizado, ele é temporário. Ele vai durar pouco. Ele vai durar um dia, um mês, mesmo que dure uma vida, né? Ele não vai ser levado para a próxima. Agora, aquele que compartilha o conhecimento com essa pessoa, esse ato de caridade é eterno. A pessoa, por vidas e vidas e vidas, ela vai ser beneficiada por esse ato de caridade. Ela vai ser beneficiada por esse conhecimento que ela recebeu. Então, o maior ato de caridade é a pregação da consciência de Krishna para o mundo todo, para todas as pessoas, né? Bom, um outro ponto que Prabhupada vai dizer aqui é sobre, né, quem ouviu a leitura, é sobre os chefes de família, o dever dos chefes de família, porque ali ele estava falando um pouco sobre os sannyasis, né? Mas Prabhupada também vai falar sobre alguns deveres dos chefes de família. Então ele diz que os chefes de famílias, como Sundarang muito bem faz, né, que está aí ao vivo, ele deve convidar amigos e familiares para sua casa, né? Cantar o santo nome de Krishna, falar com base na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Então ele diz que mesmo o chefe de família, que essa função de espalhar a consciência de Krishna, viajar, correr riscos, é do sannyasa. Porém, um chefe de família, né, um grihasta, que foi iniciado por um sannyasi, recebeu esse conhecimento,
ele também pode compartilhar. Ele pode chamar abrir sua casa, chamar seus amigos, seus familiares, convidar as pessoas, oferecer praçada, falar de Krishna, cantar os santos nomes. Ele pode participar dessa missão também. Não precisa ser só o sannyasi, né? E outro ponto que Prabhupada fala é que como chefe de família de todos os ashras, né? Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasi. O Grihasta, o chefe de família, é o único que ganha dinheiro. Ele diz que o chefe de família deve realmente ganhar dinheiro, deve trabalhar, fazer negócios, né? Ganhar dinheiro e investir 50% da sua renda na consciência de Krishna, na missão, né? De espalhar a consciência de Krishna. E Prabhupada diz que essa continha, né? Ela é uma instrução de Rupa Goswami, né? Uma pessoa de altíssimo nível, seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Rupa Goswami dizia que da sua renda, 50% você deve investir, dar para Krishna, né? Investir, então, no compartilhamento da consciência de Krishna. 25% usar para si, para sua família, né? E 25% guardar para emergências. Essa é uma instrução de Rupa Goswami. E por último, então, para finalizar, destaquei mais duas frases de Prabhupada nesse significado, que é uma, né? Prabhupada retoma um pouco a ideia de unidade, traz duas frases para mim também muito legais, muito impactantes, que ele diz: ser uno com o Senhor Supremo significa ser uno com o interesse do Senhor. Olha que interessante. Prabhupada traz mais uma perspectiva de unidade a partir dos Vaishnavas. Para o devoto de Krishna, a unidade, o se unir com o Senhor, é se unir com o interesse dele. Veja, meu mestre espiritual, ele sempre dá esse exemplo de unidade e não unidade, com um casal. Então, quando um casal, né, duas pessoas se casam, existe essa ideia de que nós vamos ser um. Nós vamos ser um. Os objetivos vão ser os mesmos, né? A gente vai compartilhar as mesmas coisas. Nós vamos ser um nesse sentido. Mas ainda assim existem dois indivíduos, né? Ali separados, cada um com as suas histórias, desejos e etc. Personalidades, talentos, enfim. Então isso é muito interessante que Prabhupada disse que isso também ocorre com os casais. Ser uno com o seu parceiro ou a sua parceira também significa ser uno com o interesse dele, né? Não é que a gente vai se fundir, ser uma pessoa só, mas a gente vai querer agradar. O que a pessoa quer, né? Vamos ter os mesmos objetivos, fazer as mesmas coisas, vamos juntos, né? Então, Prabhupada está explicando que isso é a mesma coisa com Krishna. Ser uno com Krishna é ter uma unidade de interesse, ou seja, o que Krishna quer é o que eu quero, e o que eu quero é o que Krishna quer. Essa é a unidade com o Senhor, né? Muito interessante. Então, diferente dos monistas, o Prabhupada diz que eles querem se tornar tão grande como o Senhor Supremo. Olha só, a filosofia monista, né, ela conclui, a gente chega à ideia de que eles querem ser Deus. Porque o uno deles, o se tornar uno deles, é se tornar tão grande quanto Deus. Existem palestrantes famosos aí, tanto indianos quanto ocidentais, falando isso. Eu sou Deus também. Né? Então, de fato, os monistas e a filosofia, eles querem se tornar uno com Deus para ser Deus, para se tornar tão grande quanto Deus. E o devoto não. O devoto, ele não quer ser Deus. Ele sabe que ele é um servo de Deus. Né? Então, Prabhupada diz, a parte nunca é igual ao todo. Né? A entidade viva será sempre uma parte diminuta. Ela nunca pode ser o todo. A parte nunca pode ser o todo. Então, sobre esse desejo, Prabhupada também vai falar. Se tornar uno é se tornar uno com o interesse do Senhor. Então, qual é o interesse do Senhor? Qual é o desejo do Senhor?
E Krishna, Prabhupada cita esse verso, tá? Krishna fala isso na Bhagavad Gita, no verso 65, capítulo 18. Mam manabhava mad bhakto madhyadi man namaskuru mamevasha satyante pratijane priyosime. Pense sempre em mim e torne-se meu devoto. Adore-me e ofereça-me homenagens. Agindo assim, você virá a mim impreterivelmente. Eu lhe prometo isto porque você é meu amigo muito querido. Né? Então, Prabhupada vai dizer que o desejo do Senhor é que a gente sempre pense nele, que a gente se torne seu devoto, que a gente o adore e o sirva, né? Essa pode parecer, se fosse qualquer outra pessoa falando, quero que você pense em mim, chore por mim, liga para mim. Qualquer outra pessoa falando, torne-se meu devoto, me adore, me preste homenagens, me sirva. Qualquer outra pessoa falando isso, seria realmente algo muito estranho. Mas quando se trata da fonte de tudo, da Suprema Personalidade de Deus falando isso, né? Então a gente pode confiar que esse é de fato o melhor para nós, como Arjuna diz no início da Bhagavad Gita, né? Shreya, Krishna, o que é melhor para mim? Diga o que é melhor para mim. E Krishna diz o que é melhor para ele e para todas as entidades vivas é pensar nele, se tornar devoto dele, adorá-lo, servi-lo, certo? E por último, eu queria finalizar mesmo com a última frase de Prabhupada desse significado maravilhoso aqui do verso 31, que eu achei muito interessante. Eu não vou comentar muito, mas só para dizer que eu achei muito interessante. Eu não sei se foi uma jogadinha de Prabhupada ou eu estou viajando, mas Prabhupada termina com a seguinte frase desse significado: há uma ilimitada unidade de interesse entre o Senhor e seu devoto. Porque Prabhupada estava dizendo que o desejo do Senhor também é ilimitado. Não é que é só isso, né? E o desejo do devoto em satisfazê-lo e servi-lo também é ilimitado. Prabhupada estava explicando isso. Então, Prabhupada terminou assim a frase: há uma ilimitada unidade de interesse entre o Senhor e seu devoto. Achei muito interessante o jogo de palavras aqui entre unidade e ilimitada, né? Então, esse desejo de servir Krishna também é ilimitado, né? E então há uma ilimitada unidade de interesse entre o Senhor e seu devoto. Achei interessante essa frase, ok? Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, a hora é essa. Enquanto isso, eu vou ler aqui o que eu não li. Primeiro, dar um bom dia para o Otávio Daniel, não sei se ele ainda está aí, Hare Krishna. ISKCON Rio de Janeiro, provavelmente é o Prabhu Paravioma que entrou aí. Reverências, Prabhu, já tinha agradecido aí o seu convite. E a Sundarang, muito bem explicada a diferença entre o personalismo e o impersonalismo, muito grata. Obrigada a você, Sundarang, pela generosidade. Fernando Araújo, mas não podemos desvalorizar, por exemplo, a vacina da dengue foi um trabalho dos cientistas. Sim, Fernando, quando a gente fala sobre o conhecimento, né? Até falei que ontem algumas pessoas saíram, é meio forte falar isso. Ele é inútil num sentido, tá? É inútil assim, num sentido maior, eterno, espiritual. Não é ele que vai resolver nosso problema enquanto alma espiritual. Agora, enquanto alma condicionada na matéria, com certeza, todo esse conhecimento é muito útil para a nossa vida aqui nesse mundo. Como você deu o exemplo, né, da vacina da dengue e tantos outros exemplos em que o conhecimento material, ele de fato resolve muitos dos nossos problemas materiais, enquanto almas condicionadas. Mas aqui nessa aula a gente está falando de espiritualidade, né? Então da gente enquanto alma, enquanto espírito, esse conhecimento ele não vai resolver o nosso problema espiritual, mas sim vai resolver o nosso problema material, tá bom?
Sundarangi, isso mesmo, Krishnamai, devemos fazer essa prática chamada Namahata, reunião no lar. Aqui todo mês nos reunimos com Lapidar Glória e recebemos pregadores. Este mês receberemos Yamunacharya Das Goswami, Haribo, Jai, que bom, vou ver se eu consigo ir, viu? Maharaj Yamunacharya, muito especial, né? E é isso, Sundarangi já está colocando em prática essa instrução de Prabhupada, né? De fazer o Namahata. Marcelo, ser um adorador da energia de Krishna, sabendo que tudo vem dele, seria também impersonalismo? Olha, a partir do momento que você tem consciência que a energia de Krishna é uma coisa e Krishna é outra, que existe uma diferença entre a energia e o energético, você não é impersonalista. O impersonalista, ele acredita na unidade. Ele acredita que não existe diferença entre a energia e o energético, que tudo é um, tá? A partir do momento que você tem consciência dessa diferença, então você não é um impersonalista não, tá? Agora, se você quer adorar a energia de Krishna, na verdade, esse é o materialismo, né? O materialista, ele adora a energia de Krishna e não o próprio Krishna, né? Então o nome seria materialismo e não impersonalismo. Prabhupada Vyoma, eu acho que é ele, né? Shri Chaitanya Manobistam, desejo da mente do Senhor Chaitanya. Quando é que Srila Rupa Goswami, que estabeleceu neste mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará o refúgio aos seus pés de lótus? Legal, então Paravyama citou aí uma oração que inclusive os devotos fazem antes de ler o Śrīmad Bhagavata, né? Aliás, após ler, né? Eu confesso que eu ainda não memorizei esse verso, Prabhu. Estou querendo memorizar para recitá-lo também, que realmente é muito bonito. Shri Chaitanya Manobistam, Bhutale, alguma coisa assim, né? Eu não memorizei ainda, mas que tem esse significado mesmo que Paravyama trouxe, o Prabhu trouxe justamente para compactuar com isso que Prabhupada está falando, que as pessoas oram, os devotos oram. Quando é que Srila Rupa Goswami, que estabeleceu neste mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus? Muito bom, obrigada, Prabhu. E o Marcelo fez mais uma pergunta. E ver Krishna como a suprema consciência cósmica, suprema consciência cósmica, seria errado, já que ele é polifórmico? Ele é polimórfico, né? Polimórfico. Ele tem várias formas. Ele pode se manifestar em várias formas, né? Apesar de ser Krishna aparece como Nrisimhadeva, como o Senhor Balarama, como tantos avataras, né? Mas você pergunta, ver Krishna como a suprema consciência cósmica. Olha só, essa expressão consciência, eu também acho ela meio panteísta, usando a palavra que Prabhupada utilizou aqui, meio estranha, assim, não muito condizente com a nossa linha. Porque seria o mesmo de você dizer o universo, né? É como não dar nome aos bois, né? O universo, a consciência universal. Essas expressões, elas são... como é que eu posso adjetivar, né? Sem ofender. Mas elas mostram que a pessoa não tem mesmo um conhecimento de que existe... a suprema personalidade de Deus, né, Marcelo? Existe, assim, o Senhor Supremo. E não, essa consciência cósmica fica meio abstrato, né? Agora, se é errado ou não, eu não entendi o que você falou sobre já que ele é polimórfico. Não entendi muito bem. Mas é isso. Krishna você falou ver Krishna como... não estou entendendo muito bem, na verdade. Eu acho que a gente tem que ver Krishna como a suprema personalidade de Deus, como Prabhupada nos ensinou, né? A fonte de tudo, a causa de todas as causas. Govinda Adipurusham, Tamahabhajami. Então, Krishna é a causa de tudo, a fonte de tudo, né? A suprema personalidade de Deus. E ele sim pode se manifestar como bem quiser, de várias formas, né? Até porque ele é supremo, ok?
Bom, muito obrigada pela participação de todos, pela presença. Hoje é Ekadashi Sundarang lembrando, todas as glórias aos devotos reunidos, o Marcelo também disse. Obrigada aí pela presença de todos. E Grantaraja Shrimad Bhagavata Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.